Esse conto, ele pode nos dizer muito, mas muita coisa sobre nós. Eu não me lembro quando foi que eu ouvi essa história, nem de quem foi, mas eu só sei que quando ela me chegou, ela ficou. Hoje nós vamos falar da história O Mestre Carpinteiro. Essa história que parece ser tão simples, mas que na verdade ela nos diz muita coisa. Vamos lá, vamos respirar fundo, preparar a mente dizendo a ela, vou ouvir uma história. Então, a gente respira e tenta silenciar ao máximo. Era uma vez um mestre carpinteiro e esse mestre carpinteiro, ele fazia objetos de madeira tão lindos, mas tão bonitos que pareciam mágicos, a ponto das pessoas, as pessoas que visitavam a loja, ficavam mexidos, tocados, despertavam sensações e emoções. As pessoas passavam os olhos pelas prateleiras e pelos objetos no chão e respiravam fundo, abriam um sorriso, com seus objetos mais simples e cotidianos, como uma mesa, um cavalo de decoração, uma coruja de decoração. E um dia, o imperador foi visitar a loja desse mestre carpinteiro e ele estava todo admirado e ele perguntou: qual é o segredo da sua arte que me causa tanta admiração? E o carpinteiro respondeu: Alteza, não existe nenhum segredo, mas eu posso te contar como é que eu trabalho. E aí, né, você fica sabendo aí como é que é, mas não existe segredo nenhum, não. Como é que eu faço? Quando eu vou fazer uma mesa, por exemplo, eu primeiro respiro bem fundo e reúno as minhas energias. E busco pela quietude absoluta da minha mente. Eu esqueço qualquer recompensa que eu possa que eu possa vir a ganhar, ou qualquer fama que eu possa adquirir. Eu me esqueço disso, eu vou deixando isso de lado. E quando eu estou livre dessas influências, de todas essas coisas, eu posso escutar a voz interna que diz claramente o que eu preciso fazer. E quando eu estou assim, bem concentrado, aí eu pego meu machado, eu verifico se ele está bem afiado, se ele se adapta ao balanço da minha mão e do meu braço, e só então eu caminho para a floresta. Eu entro na floresta e procuro a árvore certa, sem pressa, aquela árvore que está esperando para se tornar a minha mesa. E quando eu encontro, eu pergunto a ela: o que eu tenho para você? E o que você tem para mim? E então eu corto a árvore e começo a trabalhar. Enquanto eu vou cortando a madeira, eu me lembro de como os meus mestres me ensinaram a coordenar minha habilidade e meus pensamentos com as qualidades naturais da madeira. E o imperador disse: mas quando a mesa está pronta, ela tem um efeito mágico sobre mim. Eu não posso olhar para ela como eu olharia para qualquer outra mesa. Que natureza vem dessa mágica? Qual é a natureza dessa mágica? E o carpinteiro olhou para o imperador e disse: Majestade, o que o senhor chama de mágica vem apenas disso que eu acabo de lhe contar. O conto acaba assim, e assim a gente respira. Esse conto, ele pode nos dizer muita, mas muita coisa sobre nós. Eu confesso para vocês que eu não me lembro quando foi que eu ouvi essa história, nem de quem foi, e nem se eu li essa história em algum lugar, eu não me lembro. Mas eu só sei que quando eu a escutei, ouvi ou li, a primeira vez, quando ela me chegou, ela ficou. E eu estava num momento da minha vida em que eu estava fazendo muitos trabalhos, muita coisa ao mesmo tempo, muitos trabalhos diferentes. Mas eu estava fazendo algo e criando estratégias, na verdade, pensando somente nos ganhos que eu ia ter. Então, eu tinha alguns trabalhos que eu gostava muito de fazer, e aí eu estava nessa época procurando fazer trabalhos e atividades que fossem me dar uma recompensa maior. Nada contra isso, porque para mim foi um processo de aprendizado enorme. Mas o meu foco estava apenas nas recompensas nesses trabalhos. E foi um período de muito esforço, de muito estresse,
de muitos conflitos, e eu usava muita fala do outro, que eu estava lendo muita coisa, era algo que eu não sabia fazer, e eu queria começar a fazer. Então eu falava muito o que o outro dizia e trazia como se fosse meu. Então tinha umas coisas assim, por quê? Porque eu sabia que por aquele trabalho eu poderia cobrar mais. E de certa forma eu estava lidando com um assunto que eu não dominava. Então eu fazia algumas coisas que eu amava, como contar história, o que de certa forma me dava assim recursos financeiros suficientes, mas eu estava planejando fazer umas coisas que eu sabia que ia me dar muito dinheiro. É meio aquilo que a gente faz assim quando a gente é adolescente. Por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, assim que eu cheguei em Ribeirão Preto, eu fiz 6 meses de faculdade de Relações Internacionais. Eu fiz 6 meses para descobrir que não era minha praia. Para que eu fui fazer Relações Internacionais? Porque eu sabia que aquilo ia me dar muito dinheiro. Só por isso. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer relações internacionais, que eu vou ficar rica, e depois eu vou fazer o que eu amo. Então, eu me lembro que eu estava planejando esse monte de coisa, que eu sabia que ia me dar muito dinheiro, mas, gente, era tanto esforço, era tanto esforço. Meu, eu tinha que estudar economia, política, ler uns livros dessa grossura. Eu falava de um assunto que eu nem gostava. Eu falava, velho, esse preço tá caro demais para ficar rica. Tá muito caro. Aí eu saí, fiz só 6 meses, terminei 6 meses. Eu falei, não vou fazer a inscrição para o próximo semestre, não, tô de boa. Eu me lembro muito bem do meu professor de constelação, o Décio, que ele fala uma coisa, é bem isso que eu estava falando para vocês agora, essa questão do esforço que a gente precisa dispor naquilo que a gente não sabe fazer, não tem habilidade nem gosta. Então ele fala assim, que por aquilo que nós fazemos com muita tranquilidade, porque nós sabemos fazer, assim, a gente faz com tranquilidade, com habilidade, a gente nem quer cobrar. Já reparou? Porque é tão fácil fazer que nós não vemos valor naquilo. Se alguém te pede para fazer um negócio com que você faz com tranquilidade, com habilidade, assim, e aí você fala assim: ah, nada, eu faço. Cobrar por isso? Imagina, faço de boa, vai ser rapidinho. E aí a gente acaba fazendo de graça, porque além de ser fácil fazer, a gente faz com alegria, a gente faz com vontade e sem esforço nenhum. Mesmo que a gente tenha que ler um livro para isso, mesmo que a gente tenha que estudar alguma coisa para isso, a gente faz. Não há esforço, não é pesado, porque é algo que a gente faz e gosta. E aí a gente não enxerga valor nisso. Então a gente normalmente tende a escolher fazer algo que não seja mais difícil, mais estressante, mais pesado. Pois aí sim aquilo tem valor. Porque com base nisso a gente quer cobrar caro. O trabalho foi difícil, velho. Aí a gente quer cobrar caro. E nós nem fazemos tão bem assim. A gente entrega ali meia boca. Então, por exemplo, nesse momento eu estou precisando fazer alguns trabalhos que eu não sei fazer. E eu estou aprendendo. Que é fazer tráfego de conteúdo, por exemplo. Se alguém me pedir para ajudar a fazer o tráfego de conteúdo, rapaz do céu, se alguém me pedir para fazer isso, eu vou querer cobrar, não vou querer fazer de graça. E eu não vou querer cobrar barato, não, porque vai dar muita dor de cabeça. Agora, se alguém chegar para mim e falar assim, Sandrinha, conta uma história, no começo, imagina, quanto você me cobra? Imagina, o que cobrar? Não cobrar nada por isso, não, imagina, vou lá, conta a história, tá tudo bem. E aí a gente nem quer cobrar por aquilo que a gente sabe fazer. Só que aí é que tá a grande questão, porque o que não tem valor para nós, porque sabemos fazer com muita facilidade, é muito valoroso para o outro, porque o outro não sabe fazer. E a gente acaba não querendo cobrar do outro, porque para nós não tem valor, e a gente entrega um trabalho bem feito. E nessa época, exatamente no começo da minha profissão como narradora de histórias, onde eu estava trabalhando mesmo com a arte de contar histórias, eu fazia muitas vezes de graça ou cobrava uma mixaria, porque na minha cabeça eu não ia ficar rico com aquilo, não. Eu não ia ter dinheiro suficiente para viver bem com aquilo, não. Então eu precisava me dedicar às coisas que iam me dar dinheiro. E era tão pouco, muitas vezes, que eu cobrava, que eu não tinha nem coragem de cobrar mais. Porque era um trem fácil para mim. Não só fácil, mas que todo mundo ficava muito encantado, ficava muito tocado, mexido. Aconteciam muitas curas nas narrativas que eu fazia. Então eu achava que eu não podia fazer aquilo por dinheiro. Eu não podia cobrar. Então, que eu tinha que fazer algo que me desse dinheiro. Tá. E aí, o que dava dinheiro? Aquilo que eu podia cobrar mais. E o que eu podia cobrar mais? Aquilo que eu me esforçava pra caramba pra fazer.
Eu não estou dizendo aqui, gente, que aquilo que a gente faz com tranquilidade, com leveza, com alegria, não há esforço. Eu vou até usar o exemplo que o próprio Décio dá quando ele fala sobre isso. Ele fala assim, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, mas eu sou perna de pau. Eu faço um golzinho ali, outro ali, mas eu sou perna de pau. E eu treino, mas eu treino todo dia, 8 horas por dia. E aí no meu time, o Neymar. O Neymar também treina 8 horas por dia. Ele também treina pra caramba. Ele também exige ali dedicação e esforço. Mas, cara, o cara não dá pra negar, tem uma habilidade ali que parece que o cara nasceu para fazer aquilo, não é verdade? E aí, o que que acontece? Para eu chegar no nível do Neymar, eu preciso me dedicar e me esforçar 10 vezes mais, e que talvez eu nem chegue na qualidade e desenvoltura que ele chegou. Não estou falando nem do esforço em si, nem da dedicação em si, porque há esforço e dedicação em tudo que a gente vai fazer, até naquilo que a gente tem mais habilidade para fazer. Mas eu estou dizendo nesse lugar que é mais fácil, é mais simples e que a gente não vê valor exatamente por ser fácil, por ser simples da gente fazer. E aí eu estava bem nessa época, assim, onde aquilo que era fácil e simples para eu fazer, eu não dava valor e queria fazer um trem que era difícil demais da conta para poder cobrar bem, cobrar 5 mil, 6 mil reais no trabalho. E aí eu ficava nessa. Foi um período de muita angústia, de muito estresse, de muitos conflitos mesmo. E esse conto me chegou. E assim que ele chegou, ele ficou ali comigo. Eu não parei para ouvir ele direito. Eu não parei para o que eu peço para vocês fazerem sempre que eu vou narrar uma história. Respira fundo, aquieta a mente. Vamos ouvir o conto. Eu simplesmente, ele passou, mas ele ficou. E aí, olha que interessante, toda vez que eu ia fechar um negócio de narração de contos, ele me vinha na cabeça. Toda vez que eu ia fechar um negócio que eu não fazia com muita habilidade, né, que eu tinha que ralar pra caramba, ele me vinha na cabeça. Chegou uma hora que eu falei, opa, tem trem aqui? Aí eu parei realmente para ouvir esse conto. Me narrei essa história várias vezes e com isso ele foi despertando algumas imagens internas, como essas desses momentos, quando eu fechava contratos ou negócios de narração, ou quando eu fechava contratos ou negócios desses outros trabalhos que exigiam mais de mim. Esse conto, de certa forma, ele foi me mostrando que por mais que eu contra-argumentasse e brigasse com ele, que eu estava escolhendo realizar atividades pensando na recompensa ou na fama, então eu brigava com isso. Por mais que eu contra-argumentasse com tudo isso, dizendo, não, eu sei que é mais difícil, eu sei que a gente não deve pensar na recompensa, mas eu preciso disso. Não, eu sei que a gente não deve pensar na fama, mas é a vida. A vida é assim, isso. Ali é conto. Ali é ilusão, ali nas histórias tudo pode. Aqui na vida real não pode, não. Aqui eu tenho que fazer o que realmente dá dinheiro. Quando eu parei de brigar com a história, quando eu deixei a história percorrer por mim, sem eu ficar nessa contra-argumentação, e passei a concordar com isso, eu percebi que o que o conto estava me dizendo. E aí, o que eu fiz? Eu passei a aumentar um pouquinho o preço para aquilo que eu fazia bem e com tranquilidade. Porque eu não podia aumentar o tanto que eu queria ganhar no outro trabalho, porque ia pegar demais. Então, eu fui aumentando aos pouquinhos e fui deixando de lado a ideia de fazer algo apenas pela recompensa e pela fama. E depois, essa história também foi me mostrando que não somente a recompensa financeira estava em jogo, mas também a recompensa da aprovação e do reconhecimento. Do tipo, nossa, foi muito bom o que você fez. Caramba, você é muito boa, hein? Nossa, foi incrível. Ele foi me ajudando a reconhecer esses lugares internos. Então, esse conto, assim como todos os outros contos, nos servem para nos mostrar como nós estamos levando a nossa vida. Eles nos mostram isso sendo, sabe aquele cowboy que vive com o laço na mão? Aí você tá lá fazendo as coisas, aí a hora que você faz um trem que ele já mexeu ali, que ele já cutucou, já despertou algumas imagens, mexeu na sua emoção, ele
te laça, faz, vem cá, que você está saindo do caminho, você está desviando do caminho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na própria narração, ou nas próprias conversas, os diálogos e as imagens, ou nas contra-argumentações que nós temos com a história, ou no nosso julgamento, no nosso entendimento sobre o conto e nas nossas percepções sobre o conto diz mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa. Então, para mim, ele me diz sobre essa entrega ao realizar o trabalho, seja ele qual for. Além disso, ele me ensina mesmo a como fazer o trabalho, como deve estar meu estado interno ao realizar uma atividade ou uma tarefa, como, por exemplo, esta live. Vou contar uma coisa agora para vocês que eu não tinha pensado em contar, mas eu vou contar. Eu estava na cama até agora há pouco. Eu estava debaixo do cobertor porque eu estou com muito frio, mas muito, muito frio mesmo. E eu estou com um pouco de cólica. E até um meio-dia e meio, mais ou menos, eu estava desenhando o roteiro dessa live. E dentro de mim eu estava assim, meu Deus, não quero fazer essa live. Eu quero ficar aqui no cobertor, eu tô com cólica, tudo que eu queria era ficar quietinha, dormir. E aí dentro de mim, a outra voz, né? A voz da responsabilidade. Você precisa fazer a live, você deve fazer a live, você se comprometeu a fazer a live. Você está fazendo aí o roteiro, você precisa ir lá falar sobre isso. É seu trabalho isso. Aí, e eu estava falando do quê? Eu estava fazendo exatamente sobre essa história, sobre o trabalho. Aí eu falei, caramba, tá bom, então vamos lá. Eu botei o computador de lado, eu fechei os olhos e eu fiz exatamente o que o conto ensina. Eu respirei, reuni energia, eu parei a mente, eu busquei parar esses diálogos, essas duas vozes falando na minha cabeça. O que eu queria, por causa da dor e do frio, e o que eu devia fazer. E eu faço isso aqui sem recompensa nenhuma. Não tem recompensa nenhuma aqui. E aí o conto me ajudou exatamente isso. Eu falei, bom, eu vou fazer devagar, é o que dá nesse momento. Qual é meu material? Meu material é o computador. Qual é meu machado nessa história? É meu computador, os dois celulares. Fui botando as coisinhas devagar, fui fazendo devagar, respirando fundo, sentei aqui. Eu tô com outra energia. Eu tô com outra, eu juro por Deus que a minha cólica passou. Eu não tô mais com cólica. E eu tô com outra energia. Eu vou terminar esse negócio aqui e vou querer dar faxina na minha casa. Ah, não vou, não. Brincadeira. Meu marido grita lá embaixo. Eba! Não, não vou. O dia de faxina aqui em casa é de domingo, é no domingo. Então, assim, essa história me mostra, me ensina exatamente isso, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para que eu consiga fazer a atividade e entregar o meu trabalho para o outro ao ponto de do outro achar que tem magia, mas não tem magia nenhuma, não, você tá entendendo? Eu também nem quero que vocês achem que tem magia nisso daqui. Mas por quê? Porque quando a gente faz as coisas dessa forma, né, e com amor, com carinho, produzindo dopamina, produzir dopamina é fazer as coisas que te dá prazer, é fazer as coisas que você sabe fazer, com tranquilidade, com habilidade, com rapidez. Você produz dopamina sempre que você faz isso. Então, se você precisa fazer um trabalho que está muito cansativo, é muito estressante, você não gosta, eu tenho que fazer o tráfego, por exemplo, do conteúdo, não é um serviço muito agradável. Então, o que eu faço? Poxa, se eu sei que ali não vai ser muito agradável, eu sempre procuro parar de tanto em tanto tempo, por 10 minutinhos, para poder fazer algo que eu gosto e voltar a produzir dopamina, senão o nível de dopamina vai caindo. Esse conto também me ajuda a decidir o que fazer. Por quê? Porque ele me mostra um caminho quando eu preciso escolher fazer algo. E como deve ser essa escolha, ou seja, eu devo escolher pela recompensa ou pela fama, ou eu escolho realmente reunir as minhas energias e trocar com o trabalho, porque a gente também troca com o trabalho. E há uma troca satisfatória, há uma troca prazerosa. Sempre que a gente está trabalhando, a gente está aprendendo. Assim como na frase do carpinteiro, o que eu tenho para você, ele pergunta isso a madeira, o que eu tenho para você, e ele pergunta a madeira, o que você tem para mim?
E com isso estabelece uma troca ali, onde eu dou ao meu trabalho aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, e o meu trabalho me dá aquilo que eu não tenho, o que ele tem, né? Quantas vezes eu escrevendo roteiro para vocês, eu desenvolvo umas falas assim que eu falo de nossa, da onde que eu tirei isso? Os grandes mestres sempre falam que a gente deve ensinar aquilo que a gente está aprendendo, porque a gente aprende mais. Isso é o que essa história me diz a mim, mas o que ele realmente diz. Vamos ver, eu quero saber a opinião de vocês, enquanto isso eu vou ler um pouco aqui. A Caíse falou, fiz isso também, deu ruim. Olha lá, hein, Caíse. Bom, às vezes pode dar ruim mesmo, né? Às vezes a própria vida nos mostra que às vezes não é o caminho. Às vezes a gente faz a escolha e não cria a estratégia para que essa escolha possa ser a melhor naquele momento. Seguir o coração também, a gente não pode seguir cegamente. A gente tem que ter um pouquinho ali de não sei o que aconteceu, mas eu estou falando isso porque eu também já fiz isso. Não me lembro de ter dado ruim nenhuma vez que eu fiz. Talvez eu não enxergue que tenha dado ruim, porque eu sempre enxergo o que eu aprendi com aquilo que eu vivenciei. Então, por exemplo, quando eu fui para Ribeirão Preto, ou até mesmo quando eu vim para São Paulo, eu passei muita dificuldade financeira, a ponto de eu não ter nem o que comer, eu não tinha o que comer. Em Ribeirão Preto, eu fui um lugar onde eu comprava, um mercadinho, né? Onde eu comprava as coisas lá todos os dias. E eu passei um período em que eu cheguei lá e eu falei, escuta, ó, eu tô sem condições financeiras, não tenho nenhum, eu vim aqui saber se você tem pão para me dar. Pão velho, pode ser pão de ontem. Por conta de uma escolha que eu fiz, mas deu super certo onde eu tô. Se eu não tivesse passado por isso lá, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. E às vezes a gente tá no momento achando que deu ruim, mas é porque a gente ainda não passou pelo momento, a mais na frente olhar e falar, graças a Deus, aquele deu ruim, deu certo. O Ângelo colocou, Sandro, o que você está dizendo da recompensa tem tudo a ver com o que eu vinha a pensar agora na rua. Pensei, vou fazer o que eu estou pensando fazer por razão de dinheiro ou pelo serviço que me entrego? Exato. É lógico que as duas coisas não precisam estar separados. Nós somos adultos, a gente tem conta para pagar, os boletos chegam, né? As duas coisas não podem estar separadas. Mas é esse lugar aqui de por que não fazer aquilo que você sabe fazer, assim como o carpinteiro, e o carpinteiro cobrava pelo trabalho. O carpinteiro cobrava, né? Por quê? Porque ele não estava necessariamente em busca da recompensa ou da fama. Sim, é um trabalho em que ele entrega e esse trabalho ele cobra por ele. O trabalho tem que estar ali, o dinheiro também tem que estar ali junto, né? Aliás, o dinheiro ajuda na nossa vida, né? Traz vida para nós. Então, aquilo que amamos, mesmo que haja esforço, é leve. Exatamente, Caís. Aquilo que amamos, mesmo que haja esforço, é leve, cara. Você faz com um sorriso no rosto, você faz com tesão, que eu costumo falar, né? É tesão mesmo, você tem tesão em fazer aquilo, né? Que bom lhe ouvir com essa autenticidade, isso é inspirador. Muito obrigada. Estou falando da profissão. Então, eu vivi isso. Eu sempre quis fazer psicologia. Desde pequena eu falava isso. Quando eu era criança, as amigas da minha mãe falavam que eu era uma criança de alma véia, porque eu dava uns conselhos, falava uns troços assim que elas ficavam muito chocadas pela minha idade. E aí eu cresci achando que eu tinha que fazer psicologia, porque psicóloga era a minha missão de vida. E aí eu fui para Ribeirão Preto para poder fazer psicologia na USP, realmente acreditando nisso. Só que chegou lá, eu passei muita dificuldade financeira mesmo, mas eu passei muita mesmo. Então eu falei, cara, não quero não, eu vou fazer uma faculdade que me dê dinheiro. Aí eu fiz relações internacionais, não consegui fazer. Não. Vou voltar lá para minha psicologia, porque é algo que eu realmente tenho muito prazer. E aí eu voltei e conheci o psicodrama, que me levou ao teatro. Quando eu participei de um psicodrama, eu falei, é isso daqui que eu quero fazer. Eu abandonei a psicologia. Gente, então, se você for pensar assim, profissões que dá dinheiro, eu só fui decaindo. Relações internacionais, psicologia, teatro. Tô fodido. Como dizia minha mãe, você vai lavar a privada para os outros o resto da vida. Eu falei, lavo com orgulho, com alegria, com tesão, porque eu gosto de limpar a casa. Pronto, então eu lavo. E aí eu fui fazer teatro. Depois, ainda no teatro, eu descobri a narrativa
e comecei a narrar histórias para as crianças, dando aula de teatro, e aquilo me tomou, as histórias me tomaram, a narrativa me tomou. Só que era tão maravilhoso fazer que eu tinha medo de cobrar. Então, eu cobrava muito barato. Mas eu não vivia mal, porque eu tinha muito. A minha agenda era lotada. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu olhar naqueles momentos difíceis, eu vou falar, deu ruim. Eu devia ter feito relações internacionais. Só que, cara, como é que você briga com um negócio desse? Como é que você contra-argumenta? Por mais que você tenha trocentos mil argumentos, se você realmente está tomado por um... Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? Tomado por um propósito. Eu não gosto muito disso, mas é aquilo que move, sem você pensar na recompensa, sem você querer a fama, a coisa vai fluindo. E é óbvio, é a vida. Você vai passar por momentos difíceis, mas também vai ter momentos de ascensão. Porque a vida é assim. A vida é alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. E aí você só tem que esperar. Minha mãe fala assim, depois da tempestade sempre tem a bonança. Então é só aguardar. Sandra, está fazendo muito sentido para mim o que você traz. Arro, Ângelo. Na hora que você falou da faculdade, descobri que gosto muito de conversar com a madeira. Você sabe que eu ainda vou realizar esse sonho, que é ter uma casa onde eu possa ter uma pequena marcenaria. Eu tenho verdadeira paixão por trabalhar com madeira. Não sei se eu converso com a madeira também, mas essa troca, que muitas vezes ela chega a ser inconsciente, né? Você se entrega ali no seu trabalho e você não pensa mais nada. Fiz o curso que não era tanto a minha essência. Vixe, já fiz vários. Vixe, já fiz vários. Fiz direito, mas eu amo a dança, Sandra. Vai dançar então, mulher! Não sou uma boa advogada, não gosto tanto do direito quanto eu gostaria. Pois é, agora eu estou entendendo o que você está trazendo. Porque na nossa cabeça tem essa questão de isso dá dinheiro, isso não dá. E, cara, ainda mais nesses tempos atuais, onde as coisas estão ocorrendo com muita rapidez e velocidade, cada dia que passa aparece mais e mais e mais profissões que a gente nem podia imaginar que aquilo poderia ser profissão. Eu costumo falar isso da minha. Sempre contei história. Só que eu não achava que isso podia ser uma profissão. Não fazia nem ideia. E aí hoje, isso que eu faço me levou a viajar o Brasil inteiro dando treinamentos para grandes empresas. Brasil inteiro. Eu já fui contar história dentro da Louis Vuitton. E onde que eu podia imaginar que um dia eu ia estar dando consultoria para grandes empresas de como contar histórias para você liderar melhor. Hoje eu estou dando aula numa pós-graduação. Então, esse conto, ele é um conto excelente para a gente ter como companheiro. Né? Ele está lá no podcast, Contos que Movimentam. E ele é um conto que ele não tem uma introdução, ele não tem uma sequência de acontecimentos. Ele parece mais um trecho de uma história, de tão curtinho que ele é. Só que essa, gente, é a maneira como eu percebi essa história e o que ela foi me ajudando a perceber sobre mim e sobre como eu estava levando a minha vida naquele momento. O que o conto diz exatamente? Ele diz sobre um homem carpinteiro que exercia sobre os outros, através do seu trabalho, uma alteração de estado. Era uma vez um mestre carpinteiro que fazia objetos de madeira tão bonitos, tão mágicos, a ponto das pessoas ficarem admiradas, tocadas, mexidas. E o imperador um dia perguntou para ele: o que você faz? Qual é o segredo do seu trabalho que causa tanta admiração? E ele responde: não tem segredo, não tem magia nisso não, eu faço assim, 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 assado. E o imperador ainda não contentou, né? Curioso, ele ainda pergunta: mas qual a magia nesses objetos? E o carpinteiro diz no final: não há magia, não tem nada demais. Ele simplesmente faz as coisas para realizar o seu trabalho da melhor forma possível. E é muito interessante que o imperador ainda acha que tem uma mágica ali, né? Ele fala: não, o que você chama de mágica é o que eu acabo de lhe dizer. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Não tem magia, não tem mágica. É uma história. É uma história que conta exatamente o que você ouviu. Nada mais. Tudo que essas imagens ou essas frases ou o simbólico representa para você, representa apenas para você.
O que ela representa para mim, representa apenas para mim. O que a história realmente diz, o que ela está dizendo. É o que ela diz, não o que a gente acha que ela quer dizer. O conto é apenas uma história que conta exatamente o que você ouviu. Mas para que você possa contar essa história, você precisa olhar para o que ela diz para você. Por quê? Podemos contar essa história em diversas situações. Eu vou falar disso daqui a pouco, sobre essa questão de como a gente pode olhar para nós através do conto. Que momentos a gente pode usar essa história? Para momentos em que as pessoas estão, por exemplo, fugindo do real, estão na ilusão de que tudo é mágico. E é engraçado porque eu falo aqui de contos, eu falo de magia, que são os contos. Eles são mágicos, eles são magias. Mas os contos é para a gente lidar com as questões reais. Não é para a gente ficar lá fantasiando, não. Por isso que eu falo que um conto pode nos ajudar a chegar no que é real. Por isso que eu falo, vamos abrir mão das nossas interpretações, das nossas questões, das nossas percepções e visões sobre o conto, porque enquanto isso não estamos lidando de fato com o que é real. Olha que massa isso. Outra situação que a gente pode usar para as pessoas que estão escolhendo profissões ou fazendo escolhas variadas mesmo, como mudança de cidade, mudança de país, decisões, quando elas estão nesse período de decisão, não sei como decidir. E você pode contar essa história para ela, porque não tem necessariamente como fazer o trabalho, mas tem necessariamente como fazer. Ela pode ajudar a pessoa a chegar num denominador comum. Mas é importantíssimo não colocarmos nossas percepções pessoais, nossas interpretações do simbólico e principalmente o nosso julgamento. Nunca use um conto para dizer à pessoa que a escolha que ela está fazendo é errada, que a decisão que ela está tomando não está certa. O conto não é uma ferramenta de apontamento, não é uma ferramenta de posicionamento sobre o seu ponto de vista. O conto é uma ferramenta, gente, escuta isso, se vocês puderem anotar isso, por favor, anotem. Gravem isso na mente de vocês. O conto é uma ferramenta de encontro, onde eu encontro comigo, onde você encontra com você, através das palavras do conto. E ali, através das palavras do conto, ele retira as suas próprias percepções e aprendizado. Ele não é palavras de apontamento, de posicionamento, decisão, grande ajuda. Ele é um bom conto, mas, de novo, eu não devo usar essa história para dizer ao outro que a decisão do outro está incorreta. Eu não posso fazer isso. Até porque você vai causar tremor na relação. Existe um sistema de segurança em nós quando alguém nos aponta algo. Quando alguém, de certa forma, está dizendo que o que nós estamos pensando, fazendo ou agindo não está certo, está errado, porque eu não estou vendo isso, porque eu não estou vendo aquilo, lá, automaticamente a gente se defende. E isso faz parte do nosso sistema de proteção, é cerebral isso. Então, quando alguém usa a história como uma cápsula encobrindo as próprias palavras, quando aquele conto me chega, eu rebato. Todo mundo vai fazer isso. Quando o conto chega em você, você rebate a história. E não é. Você vai brigar com ele. Então, como é que eu posso saber se eu estou colocando muito de mim no conto? Vocês me fazem muito essa pergunta, né? Como é que eu posso saber se eu estou colocando meus julgamentos, meu ponto de vista? Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo explicar isso de forma prática. Quando você acrescenta palavras do que você entendeu, quando você adjetiva os personagens com o seu julgamento, por exemplo, ele é um idiota. Ah, o personagem é bobo, coitadinho. Ah, coitada foi lá. Por exemplo, você achou o imperador inocente ou idiota mesmo? Porque o cara acabou de falar para ele a maneira como ele faz as coisas, e aí ele vem de novo falando que tem algo de mágico. E aí, o que você faz ao narrar? Você adjetiva o imperador. Você pode, por exemplo, dizer, e o imperador, na sua ilusão de que algo mágico ali tinha que ter no trabalho do carpinteiro, parecia que nem tinha escutado o que o carpinteiro tinha acabado de explicar para ele. Pergunta novamente: qual a natureza dessa mágica?
Percebem a fala que eu acrescentei aqui? E o imperador, na sua ilusão de que algo mágico tinha ali, isso sou eu que estou acrescentando. Então, isso é meu, apenas meu. E o que isso pode trazer de problema? O escutador, você não sabe com quem que ele está se identificando na história. Você não sabe se ele está se identificando com o carpinteiro ou com o imperador. Essa frase não está na história. Isso é um julgamento sobre o imperador. Então, se não tem isso na história, é o seu ponto de vista. Ah, mas Sandra, é o que eu acho dele. Eu vejo assim. O que eu faço? Aí é que vem o trabalho de autoterapia, de autocura, de autopercepção de si, autopercepção de si, que redundante, de autopercepção através do conto. Por quê? Porque o conto nos mostra, ele te mostra, ele mostra a você mesmo quem é você e como você enxerga o mundo e como você enxerga as pessoas. Quando nós narramos uma história, ele diz mais ou menos assim para nós: é assim que você vê. Então, quando nós narramos uma história, dizemos mais sobre nós do que sobre o próprio conto. Por isso que precisamos aprender a limpar as histórias antes de narrá-las. Se a gente quer utilizar das histórias como uma ferramenta de movimentação interna, de aprendizado, de caminhos, de sabedoria, precisamos aprender a limpar o nosso ponto de vista das histórias e aprender a trabalhar somente com a história. Quando eu falo assim, a gente escolhe o conto que nos mexe. Mas, na verdade, o que eu acredito é que nós somos escolhidos pelas histórias. Porque ao escutar uma história, ela fica, ela permanece, a gente querendo ou não. Então, nós somos escolhidos pelas histórias, porque ela entra em contato com as nossas imagens internas primeiro. Com isso, nós vamos de encontro a nós primeiro, a nós e não ao outro. E nem ao conto. Nós não vamos de encontro ao conto também, não. Nós vamos de encontro a nós, através do conto. O conto nos leva a nós. E aí, como que a gente pode fazer isso ao nosso favor? Escuta a sua narrativa. Escuta as inclusões que você faz, que não faz parte da história. O que está por trás dessas inclusões que você faz, que você acrescenta no conto? O que essas coisas te mostram? Olha para isso primeiro, antes de narrar a história para o outro. E a maioria das pessoas que se aproximaram de mim, tá? Não estou falando da maioria de todo mundo, não. Eu estou falando das pessoas à minha volta, das pessoas que eu já dei aula e tudo mais. A maioria delas tem uma certa preguiça para fazer isso. Por quê? Porque você tem que ir de encontro a você. Não há escapatória. E aí as pessoas ficam, não quero, não. E aí acaba saindo, narrando para as pessoas, de qualquer jeito, dizendo ali, colocando ali no conto suas coisas, suas dores, seu ponto de vista, e ainda querendo fazer com que o outro escute a história e ache o máximo a história, né? Fala, nossa, foi incrível para mim. E aí o que acontece? Muitas vezes o outro fala, não gostei dessa história, não. Ou defende o personagem, ou se defende, ou recusa a história. Aí você fala, mas o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? É que você não olhou para suas próprias questões e não deixou o conto livre. Então, ele está dizendo mais sobre você, sobre o que você acha, e não sobre apenas o que ele diz. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para isso com carinho, no nosso ritmo, no nosso tempo. O conto, ele nos convida e nos leva, ele nos conduz mesmo a olhar para nós mesmos e percebermos nosso comportamento, nossa postura interna, nossos julgamentos. Então, é isso. Ficou claro? Quer fazer alguma pergunta? Amei, conta é a ferramenta de encontro. É, uma ferramenta de encontro conosco, com as nossas questões, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos julgamentos. Não tem jeito. É um processo de autoconhecimento mesmo. E a gente está em constante processo de autoconhecimento. Se a gente viver 150 anos, vai ser 150 anos se conhecendo, porque a cada experiência que a gente vivencia, a cada minuto que passa, a gente é permeável aos acontecimentos e aí nós nos tornamos
novos, né? Nós estamos novos a cada minuto que passa. Me lembro que contando a história do Orfeu e Eurídice para os meus alunos, estava falando daquilo que eu precisava abrir mão naquela época para me encontrar com a minha alma. Arro, Márcia. Tá vendo? É tão incrível isso, né? Como as histórias nos... Mas a gente precisa estar com esse olhar também, né? Porque senão a gente conta a história achando que está fazendo um serviço geral à humanidade. Então a gente precisa voltar os olhares mesmo. Por isso que eu sempre digo para vocês no podcast: respira, para o que você estiver fazendo. Vamos abrir espaços internos para que essas imagens possam nos permear, nos penetrar e caminhar dentro da gente, né? Percorrer dentro da gente. Então era isso que eu queria falar para vocês. Para encerrarmos, vamos lá. É o que eu queria falar aquela hora para vocês. Esse conto, ele não tem muitas imagens, ele não tem uma sequência de acontecimento. É como se fosse um trechinho de uma história. Mas ele é de grande aprendizado. Ele nos mostra um caminho de como podemos realizar nossas tarefas, nossas atividades, nossa profissão, nossas escolhas. É muito parecido com os contos Sufi, que a Angelina colocou. Os contos Sufi são muito filosóficos. Eles não têm grandes imagens, não têm sequências de acontecimentos e tal. Então, eles trazem um aprendizado mesmo consciente, muito grande, muito forte para nós. São feitos para isso, né? Para a gente filosofar, refletir. Ouvindo a mim, o conto disse da importância de olhar com respeito para a nossa essência. Tá vendo, Lilian? Olha o que ele disse para mim, olha o que ele disse para você. E aí, quando eu narro com o meu ponto de vista, eu impeço o conto de fazer sentido para suas experiências, para aquilo que você pode receber do conto, porque de certa forma eu imponho o meu ponto de vista e aquilo que eu acho que o conto diz, eu imponho ali na história. Assim como se você for narrar essa história, se você não fizer a limpeza do seu ponto de vista da história e narrar a história exatamente o que ela é, sem ficar pensando que aquilo que você está narrando é simbólico, mas pensando que o que você está narrando é real, é um carpinteiro que realmente fazia objetos maravilhosos, é um imperador que realmente ficou encantado. Quando você lida com o conto, com o que ele é mesmo, você não impõe as suas imagens, as suas questões ali na história. E existe também a questão da intenção interna, que precisa limpar, e precisa limpar por quê? Na história ela precisa limpar. Por quê? Por causa do acoplamento neural, que eu já expliquei isso aqui em outras vezes, né? As áreas do meu cérebro que são ativadas no momento que eu estou narrando a história são as mesmas áreas que são ativadas no cérebro de vocês. As mesmas. E a história, ela passa a minha intenção interna pelo ritmo, pela atmosfera, pela intenção que eu narro as palavras, as frases. Então, eu preciso me libertar da minha intenção também, da minha intenção de narrar este conto para, nem que seja para ajudar a pessoa. Nem essa intenção eu posso ter. Eu dou um presente. Eu não posso ter intenção de narrar aquela história para ajudar o outro. Senão também é outra coisa que vai ferrar, viu? Vai ferrar. Tudo que eu tô falando vai ferrar. Tem gente que não escuta o que eu falo nesse sentido, vai lá, vai, depois vem falar comigo no privado. Sandra, aconteceu isso, 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 o que eu faço? Aí eu falo, qual era a intenção que estava aí? Pô, eu narrei com intenção. Exatamente. Intenção é realmente algo que ferra mesmo. Tá bom? Então, beijo para vocês todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo grande e até terça-feira.